Bem-vindos, mais um TrocaCast, nosso podcast de troca de ideias, de histórias de fé, de superação. E nessa oportunidade estamos felizes, remotamente, a gente está chique demais, não há distância mais para que você não faça aquilo que Jesus está mandando você fazer. E hoje eu estou com a irmã Silvana Cândido, ela é diaconisa, ministra da palavra, terapeuta, psicanalista. Gente, o currículo dela é enorme, ela é uma pessoa muito técnica e muito espiritual também. Então, você que está conosco, você vai aprender muito. Fica ligado que vai ser liberado aqui princípios, fundamentos e chaves espirituais e técnicas, né, de psicanálise que vai fazer realmente a diferença na sua vida. Bem-vindo, minha irmã. Como é que você está, querida? Graça e paz, estou muito bem, ainda mais na sua presença. Sabe que eu uma pessoa que eu aprendi a amar assim de imediato, que o Senhor me apresentou, né? Foi o Senhor, né? A pastora Janice e o apóstolo Marcelo Botelhos foram 3 presentes que o Pai me deu. No momento que eu mais precisei, ele me enviou 3 bênçãos. E são vocês, que eu aprendi a amar de verdade, um amor proveniente do coração do Pai. Eu estou muito bem, graças a Deus. Eu não sou consagrada à diaconisa, né? Eu sou Ainda não? Não. Eu sou professora de escola bíblica dominical e eu não falava, eu não gostava de falar, né? E aí, esses dias aí, o pai me puxou a orelha. Eu sou superintendente de escola bíblica dominical há 2 anos. Eu não gostava de ficar falando, não. Aí, esses dias eu, não, sou só professora de escola bíblica dominical. O pai puxou minha orelha. Eu falei, não, realmente, eu sou superintendente da escola bíblica da Segunda Igreja Batista de Madureira. E eu amo a palavra, né? Eu falo sempre, eu não vejo a hora de poder abrir mão da enfermagem, abrir mão da psicanálise, abrir mão da terapia integrativa e ficar só com o currículo de teóloga e servir só ao Pai. Mas enquanto ele me usa em tudo, deixa ele me usar. Glória a Deus. Irmã, então a irmã também é enfermeira também. Eu trabalho há 26 anos na maternidade escola da UFRJ. Eu esperava me aposentar agora, né? Mas com essas mudanças aí governamentais, também estou continuando a trabalhar. Então, vamos deixar. Como diz, né? Deus não chama ninguém que tá à toa. Então, literalmente é isso. Trabalho como Deus não chama psicanalista. ninguém desocupado, né, irmã? Não. Ninguém. Não, Deus não chama desocupado, não. Pode Não, esquecer. verdade. Irmã, conta para nós aqui, né? Eu acho tão lindo, né? A parte do seu testemunho. Como você entrou na psicanálise, né? Que é a área que a gente vai falar um pouco aqui. E como você. Qual foi, né? Que, na realidade, na sua vida foi um empurrão, né? Houve uma necessidade de você aprender. Queria que você contasse para os irmãos para a gente poder chegar nas áreas aí que eu sei que vai tocar muito corações aí. Então, eu não posso deixar de falar, porque foi um voto que eu fiz ao Senhor, e eu sei que hoje ele nem faz mais questão desse voto, né? Porque isso é muito mais do que um voto, é ter a certeza de que ele está em mim e nós estamos tão ligados que eu faço isso por amor. Não é mais por voto, não é mais por obrigação, é por amor, né? Eu, desde 6 anos de idade, eu sempre fui muito religiosa, meu superego, né? Muito acentuado, porque a questão do julgamento vem do superego. Desde 6 anos de idade, sempre fui muito devota, católica, praticante. Minha família toda é católica, né? Meus tios são católicos praticantes. E em 2003 eu me cheguei ao Senhor da forma que eu aprendi. Porque pelo menos eu aprendi com essa questão de promessa, né? A gente faz a promessa e a gente paga a promessa. E eu tinha uma filha que tinha nascido saudável, mas em 99, com 2 anos de idade, a minha filha começou a ter crise convulsiva. E as crises não paravam. E começou a comprometer o andar dela. E em 2003 eu fiz o que eu nunca tinha feito. Eu simplesmente me ajoelhei, né? Clamei ao Senhor. Hoje a gente já sabe cientificamente o que acontece quando a gente ajoelha, quando a gente coloca a mão, né? Que é simplesmente sobrenatural, realmente. Mas ali eu gosto de usar a metáfora da lagarta, a borboleta.
A ciência, ela fala o quê, irmã, sobre essa parte que quando você ajoelha, muda o que? As enzimas? O que que acontece Então, no cérebro humano, assim, para quando as pessoas entenderem que Deus... Então, quando você. Eu tenho um conhecimento muito pequeno, tá? Em neurociência. Porque na psicanálise a gente estuda neurociência. Eu não sou neurocientista. Mas quando você faz psicanálise, você aprende um pouco de neurociência. Então, assim, você quando dobra o seu joelho, quando você une as suas mãos e ora, há um aumento do fluxo sanguíneo no córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é a área onde nós, seres humanos, tomamos a decisão. Então, assim, para poder entender, nossas emoções, né? A nossa consciência é consciência, subconsciência e inconsciência. Mas na psicanálise, Freud definiu como consciência e inconsciência. 95% inconsciência. Porque o subconsciente e o inconsciente fica bem inconsciente. Então, ele definiu 5% nós somos consciência, que é o ego, né? Que é isso que eu entendo. E 95% nós vivemos na inconsciência, naquela questão automática, naquilo que já está ligado lá no id. O que é o id? As minhas emoções, porque é o que somos, emoções, memórias. As minhas emoções que foram geradas desde o ventre materno. Tudo aquilo que a minha mãe sentiu, exemplo. Minha mãe mesmo, o pai dela faleceu, ela estando grávida de mim. Então, todas aquelas emoções negativas, eu também senti. Ficaram registradas nas minhas células. E onde? Antigamente achavam que era só no cérebro. Hoje, que eu digo assim, desde a década de 80, né? Desde a década de 80 já tem consciência que não fica só no cérebro, fica no todo, né? A mente, essa consciência, é o todo. Então, às vezes, eu encosto em algum lugar, aquele lugar é áspero. Se eu tive alguma coisa, alguma experiência ruim, aquilo ali já me remete à memória do que foi ruim para mim e o meu cérebro, ele automaticamente me defende. E aí ele precisa agir rápido para me salvar, porque o objetivo dele é me manter vivo, não é me manter com qualidade de vida. O objetivo do cérebro Autopreservação, né? é me manter vivo, não com qualidade de vida. Então, se eu não ressignifico, ao ressignificar, né? Nós nos conhecemos até por conta do ressignificar. Quando eu entendi esse ressignificar, se eu não ressignifico a minha história de dor, todas essas memórias que eu não tenho nem consciência que eu tenho, ou seja, se o meu cérebro, eu não dei oportunidade de acontecer a neuroplasticidade, né, do meu cérebro encontrar outros caminhos neurais, né, o que vai acontecer? Eu vou agir no id. O que é no id? A pessoa bateu, levou, né? Olho por olho, dente por dente. Porque é reflexo, irmãos. Você bateu, pá, você leva. Esse é o id. E aí vem Jesus. Nós vivemos na graça. Na maravilhosa graça, gente. Entender essa graça é bom demais. Quando você entende a graça, o que é essa graça? É você pegar esse id, é matar esse velho homem, é dizer no batismo. Por que no batismo? Porque o cérebro não sabe o que é real e o que não é. Então, quando você se batiza nas águas, né? Por isso a importância de batizar o todo, porque o ser humano, as emoções estão no todo. Você mata afogado, você está lhe dizendo para a tua mente, acabou. Você não é mais filho de Maria Augusta Oliveira Cândido, nem é mais filho de Roldão Alves Cândido. A partir de agora, eu, graças a Deus, não sofri orfandade, mas a gente sabe que o nosso país é orfandade reina, né? Mas aí, se eu tivesse vivido, a partir de agora, pai e mãe, honro a vida de vocês, mas acabou. Morri para o mundo e nessas águas agora eu nasci de novo para Deus. Uma nova paternidade gerada em Cristo Jesus. E aí eu posso dizer, não vivo mais eu, mas Cristo nessas águas vivem em mim. Somos 70% água. E quando eu levanto ali daquele batismo, quem habita em mim é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. 100% água.
Isso é lindo demais, né, pastor? É lindo demais, né? É muito lindo. Mas a pessoa tem que Muito, entender muito, isso. Tem que entender isso. muito. E se eu recebo essa graça, se eu olho ali para aquela cruz do Calvário e entendo que aquela cruz, aquele sacrifício, né, que Jesus sofreu, aquilo era para mim, se eu pego a minha cruz e tudo agora que fizeram contra mim, o abandono paterno, o abandono materno, não foi isso que eu vivi, né? Eu vivi um abuso aos 17 anos. Você precisa liberar perdão, né? Fiz 19 anos de terapia para poder liberar perdão para essa pessoa. Porque se você vive a graça, você também precisa liberar essa graça. Como? Liberando perdão para o outro. Ele não merece o meu perdão, mas eu recebi o perdão primeiro, então a partir de agora eu perdoo. As pessoas me perseguem e eu perdoo, porque eu sei que tudo o que acontece é para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu aprendi a passar pela perseguição adorando. Não sei se você ouviu algum louvor aí, mas agora tá perseguindo, eu tô adorando, eu tô louvando, porque é isso, essa maravilhosa graça. E aí, naquele momento, né, que você ora, une as suas mãos, o cérebro ele é dividido entre direito e esquerda. Nesse momento você se torna um só, né? E com um aumento maior de fluxo sanguíneo no córtex pré-frontal, que é onde você vai ter tomada de decisão, melhores tomadas de decisão. Então agora você não age mais no olho por olho, dente por dente. Você consegue dominar as suas emoções. Por isso a Acha, né, importância. as emoções, e aí você consegue ver, como eu gosto de você viu, né, falando sobre os cenários da alma, né, como eu falo muitas vezes também sobre a cortina dos olhos, né, porque Jesus fala algo muito interessante, que a porta da alma são os olhos, né, e se a porta tiver fechada, tiver com alguns bloqueios, a gente interpreta as coisas errado, né, irmã? E aí a Exato. gente acaba tomando decisões erradas, né, nas emoções. Quantas pessoas que estão nos assistindo estão tomando ou já tomaram decisões totalmente equivocadas porque está emocionado naquele momento? E eu tenho aprendido sobre isso, irmã, porque eu seria um colérico sanguíneo, né? Mais colérico, menos sanguíneo. Mas as pessoas que são coléricas, né? Eles costumam ver muito resultado, né? Ele é muito resultadista, né? Então, eu tenho aprendido, irmã, a tomar decisões mais calmo, esperar. Porque antes eu dava assim, né? Tipo, se eu perguntava, eu já respondia rápido, assim e tal. Eu tenho aprendido sobre isso. Não, calma. Eu tenho o meu tempo. Eu posso dar uma resposta melhor, posso servir melhor, porque até na questão de servir, né, irmão? Às vezes a gente quer produzir tanto, né? E acaba produzindo tão pouco porque a gente está tomando é, ações muito rápidas, né? Isso é fantástico, mas essa É. parte aí, técnica é Pastor, fantástico. olha Então, só. ore. É, Irmãs, ore. ore, e foi bom o senhor. Depois eu dou o testemunho aqui do meu milagre, né? Que a minha filha, para vocês, eu vou contar no final, então. Minha filha não era para andar, não era para enxergar, não era para falar. E agora, aos 24 anos, foi curada da epilepsia, foco temporal esquerdo, né? Epilético, que o médico mandou eu fazer 3 mapeamentos cerebral, que ele não acreditou. Eu falei, meu Deus, é a promessa. Se ele prometeu que curaria, ele curou. Agora, levaram-se longos anos, né? Quase 20 anos, 20 anos quase, eu esperando para É, que né? a cura viesse. Muitas Porque Deus coisas. estava querendo curar outras pessoas também, né? Pastor, e as pessoas ficavam, né? As coisas não estão indo e você continua É. acreditando. Gente, se Deus prometeu, não importa o tempo, né? Não importa. Vai acontecer. Vai acontecer. Igual ele falou que vai voltar. Ele tá voltando. Não importa o tempo. Vamos nos preparar, porque ninguém sabe o dia nem a hora, mas que eu posso garantir, dizem, né, as escrituras, que ele está voltando. Então, pastor, duas coisas que seria importante falar aqui sobre essa questão do temperamento que o senhor falou, né? Hoje as pessoas estão colocando essa questão eu sou colérica.
né? Meu filho é sanguíneo. E a diferença do sanguíneo para o colérico, assim, para as pessoas entenderem, Pedro era colérico. Acreditamos que, né? Pedro era colérico. E João era sanguíneo. Ou seja, o sanguíneo é aquele amigo que você pode confiar, que vai deitar no seu ombro e vai ficar contigo até o final do último momento. E o colérico é aquele que vai fazer, não importa como, né? Mas que em determinadas coisas ele dá uma vacilada. Isso é personalidade do colérico, né? Pedro, olha quem foi Pedro, né? Mas na hora que Jesus mais precisou dele, ele não estava convertido. Sim, mas é o temperamento colérico. O colérico é isso. Quando o colérico realmente está convertido, nós não somos mais coléricos sanguíneos. Quando a gente realmente está alinhado em Cristo, nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos o próprio Cristo aqui. Eu e ele habitando em mim. Eu sou templo do Deus vivo. Aí as pessoas... Você está evidenciando, irmã, que quando a gente... né, eu tenho que cortar porque é importante isso aqui. Que a transformação, a metanoia, afeta o seu temperamento. Exato. É isso? Sim. Posso afirmar isso? Pode afirmar isso. Então eu afirmo pela fé, e é verdade, irmãos, a metanoia, a transformação, afeta o seu temperamento. Porque você não é mais uma pessoa, né, irmã? Você é outra pessoa. Deus vai melhorar isso aí, vai lapidar. Fala aí, irmã. Deixa a irmã falar. A irmã tem muito, eu vou só ouvir aqui agora. Pastor, se você ainda... Vou chamar o senhor de você, tá? Em alguns momentos aqui, que eu tô bem relaxada aqui, gente. Eu tô bem à vontade. Tranquilo, relaxa, irmã. Então, assim, se você ainda tem a temperamento da velha criatura, precisa descer mais a casa do olheiro. E quem vai podar é a palavra. A terapia... a gente tá no áudio. Eu trabalho com terapia, né? A terapia, gente, a gente já comprovou que as batidas do coração de uma pessoa curada, né, ajustada com quem está doente, são essas batidas do coração que vai fazer o tratamento. Mas quem poda caráter é a palavra de Deus. Isso é indiscutível. E o que acontece? Aí, hoje em dia, as pessoas estão muito confusas com essa questão de temperamento. Por que é importante aprender? Gente, é importante aprender por conta das crianças. Porque se eu entendo que o meu filho, né, é sanguíneo, ele vai explodir. Vai ter um momento que ele vai explodir. Aí eu lembro lá de João, né? Manda descer fogo na cidade. E qual foi o comportamento de Jesus? Jesus não bateu em João. Jesus, o quê? Né? Conversando, com diálogo. Então, com sanguíneo, você vai tratando com diálogo. Um diálogo. Então, você precisa saber qual é a personalidade do teu filho para você poder incentivar. Porque Deus não tem netos, Deus tem filhos. Vai chegar um momento em que o seu filho vai ter a intimidade dele com Deus, vai, né, ser também transformado em imagem e semelhança, e Cristo vai passar a habitar nele. Porque quando a gente analisa o temperamento de Jesus Cristo, ele só tem as qualidades do 4 temperamento. Ele não tem os defeitos. Oh, chega. É lindo, né? Não, demais. É aí, lindo. Gente, aqui é um papo meio de nerd, né, cara? Então... É lindo isso, gente. É lindo porque somente alguém perfeito para ter só as qualidades desses 4 temperamentos. E o que ele disse que ele é? Deus. É lindo demais. Ego emi, eu sou. É demais. E, pastor, o que é mais lindo... eu falo isso sempre que eu posso na escola bíblica dominical. O que eu falo sempre, gente, o problema é a carne. A carne sempre vai querer fazer o que é para a carne. E aí é a palavra que vai pegar a emoção. Lembra das emoções que ela tá no todo? Essa carne, irmãos, que a irmã tá falando, é a alma emocionada, tá? Não é essa parte aqui não, tá? É a alma emocionada. Então, mas Meu povo... Então, é a palavra que vai fazer o quê? Ou seja, o Espírito Santo que agora habita em mim, no meu espírito, vai pegar ali, ó, aquela... e vai colocar o quê? Domínio nela, né? Porque não há ninguém que seja bom
habitando nesse corpo humano. Não há. Então, se alguém está vendo esse podcast e fala assim, eu não sei porque que isso está acontecendo comigo, eu sou tão boa. Não é nada. Você não é boa. Não é. Porque se o próprio Jesus disse, por que me chamas bom? Se bom só há um, que é o meu Pai que está no céu. Então, se você é bom, essa bondade não é sua. Essa bondade pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque amor só há nele, né? Ele é o verdadeiro amor. Porque o amor eros, que é o amor do ser humano, amor que sempre quer alguma coisa em troca. Agora, o amor do Pai, que é o amor ágape, que é aquele amor que faz sem pensar em troca. E se você está em Cristo e é nova criatura, você precisa se permitir vivenciar esse amor ágape. O que é esse amor ágape? Eu estou fazendo pelo pastor Tiago e ele... Não estou dando exemplo, tá, pastor? Estou fazendo pelo pastor Tiago e ele não está reconhecendo. E qual o problema? Não é para ele reconhecer. Eu estou fazendo porque eu amo a Deus e eu estou abençoando a vida dele. Não é para ele fazer mesmo. Mas ele passou por mim e não me deu nem a paz do Senhor. Não importa, a paz do Senhor está em mim. É isso que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo precisa despertar. Né? Ele está voltando e nada importa. O que importa é que precisamos permitir o amor ágape habitar em nós. E esse amor ágape é dele. Só nele. É porque esse amor, né, irmã, ele não centraliza em nós, né? Ele centraliza em Deus. A questão é que ainda muita na igreja, essa questão não é tão ministrada, eu não sei o porquê, né? Porque também não tem muito resultado imediato, né? Porque é um resultado Ao longo tempo, prazo. né? A longo prazo. Porque nós viemos formatados em ter interesses, né? Fazer as coisas por algum tipo de interesse. E chegar nesse lugar, né? Eu gosto de falar assim, né? Nesse lugar de consciência, de espírito e de alma, de fazer, mesmo sabendo que você não vai ter nenhum resultado positivo, e na maioria das vezes negativo, realmente você está andando no amor ágape, porque você estava fazendo realmente para Deus, não importa qual seja o resultado. Isso é maravilhoso, né, irmã? E aí, pastor, para você chegar a essa maturidade, Freud dizia que são 20 anos de terapia de psicanálise para você crescer. Eu precisei fazer 19, né? 19 anos indo toda semana lá para o Instituto de Psiquiatria, ficar sentada lá olhando e falando, meu Deus, o que é que eu preciso aprender? O que é que o senhor quer me ensinar? E realmente o meu milagre... Mas você foi para psicanálise por causa da sua filha, né? Eu surtei, né, pastor? Eu surtei. Em 1999, eu tinha um diagnóstico dela de epilepsia. Ela nasceu em 97, saudável. 99, começou a convulsionar. Convulsionou depois de eu dar uns gritos com ela. Ela fez tipo uma crise assim, ficou paralisada, né? Hoje, pelo conhecimento que eu tenho, foi a ansiedade, né? Aquela ansiedade paralisante. E depois disso começou a ter crise de ansiedade. E hoje a ciência já mostra que o grito danifica, né? Quando você grita com a criança, deixa eu explicar aqui porque não é a minha área, né? A criança não é a minha área. Então, eu sei muito pouco. Quando você grita com a criança, nós temos lá as nossas regiões do cérebro. Você ativa a amígdala. A amígdala cerebral é onde vai gerar a luta ou fuga. Vai trazer lá para aquele id, né? Lá para a parte mais primitiva do ser humano. Desde a época que nós precisávamos lutar ou fugir para sobreviver. Então, quando você grita com uma criança, o cérebro dela remete ao perigo. Então, é uma criança que está formando, amadurecendo esse cérebro e você está fazendo uma hipertrofia de amígdala, né? Então, está liberando cortisol. O que é cortisol? É muito hormônio da ansiedade. A criança não era para ter ansiedade. Se a criança com 5, 6, 7 anos está tendo crise de ansiedade, o problema não é a criança, o problema é o ambiente aonde vive essa criança. São os pais da criança, porque já está comprovado que se você, né, tá nesse ambiente, isso quem dizia era Florence Nightingale, que é a mãe da enfermagem, né?
teoria de enfermagem. O ambiente importa. Se você está no ambiente e esse ambiente está gerando essa liberação de cortisol, em 5 anos você vai ter algum problema. E aí nós temos visto criança com 6, 7 anos com hipertensão, com diabetes, com obesidade, com lúpus. E aí você precisa ver o ambiente que essa criança está vivendo. Que ambiente? Pai e mãe. Esse é o jardim. Nós, na Bíblia, somos representados... Nós não somos árvores, nós somos imagem e semelhança de Deus, mas na Bíblia Deus nos compara para a gente poder entender a árvores. Né? Então, a mulher é a raiz. Como que está a raiz dessa árvore? O homem é como que está sendo... Meu Deus. É o que você está vendo. Como que você está vendo essa árvore? É o homem, gente. Então, você entende, você vê a criança, você entende ali. Aonde está o problema? É no homem ou na mulher? Né? Eu tive essas experiências, né, de forma bem prática, né? Eu não tinha a teoria, mas eu tive a prática disso quando o Senhor me colocou. Você viu meu testemunho? Quando o Senhor me colocou para dar aulas. E eu percebi ali, mano, que os filhos que davam mais problemas, os alunos mais problemáticos, eram os que tinham os lares mais instáveis. Aí eu comecei a o quê? Se relaciona uma coisa com a outra. Peraí. Isso é uma fuga. Ele tá querendo fazer alguma coisa porque ele tá ferido, né? Tá machucado. Então ele age assim, não porque ele é ruim, mas porque é o meio que ele tem para, às vezes, chamar atenção ou se proteger. Né, irmã? É um pedido de socorro. E aí a gente precisa lembrar que a amígdala dele, né, do jeito que tá, ele liberando Foi cortisol, ou seja, tá cheio de adrenalina, cheio de ansiedade. Então é uma criança agitada. Automaticamente é uma criança que é agitada. E E para aí, curar esses lugares, irmã, é só terapia? pastor, a cura, olha o que eu vou te dizer. Nosso país é o maior país cristão do mundo, né? E também é o maior país em ansiedade. E aí eu sempre falo isso na escola bíblica dominical. Gente, a gente está lendo pouco a Bíblia. Porque hoje temos comprovação científica. Se nós lermos, meditar, tá? É meditar na palavra. Não é só ler, não. É meditar. Se nós Explica o que é meditar... meditar, irmã. Meditar... Isso. Eita, agora eu vou ter que falar. Eu não sei pronunciar muito bem isso, não. Confesso que esses idiomas que a gente fala na teologia, eu passei para poder passar. É aquela leitura láctea. Esqueci o nome que se fala. Esqueci. Contemplado? É contemplativa. Vamos usar esse termo. Mas tem um termo técnico. É a leitura contemplativa. Você precisa pegar o texto, ou seja, dependendo do versículo, 5 minutos você lê. Vamos botar o Salmo 91, que é o que eu mais leio. O Salmo 91 você lê em 5 minutos, correto? Então você vai ler o Salmo 91. Lê o Salmo 91. Depois você vai fechar os olhos e escolher uma parte e contemplar aquilo. Você vai começar a mastigar aquilo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, ó. Inspirando 5, 4, 3, 2, 1. Prende a respiração. 1, 2, 3, 4, 5. Solta. A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Se você fizer isso 3 vezes, né? Inspira 5, prende 5, solta 5. Contempla isso. Contempla. E depois faz mais 2 leituras no Salmo. E vai intercalando. Isso dá um tempo de 15 a 20 minutos, pastor, para você fazer pela manhã. E a gente já comprovou na ciência, se você fizer a meditação, né, contemplativa, 15 minutos pela manhã, 30 minutos à tarde. Olha a oração de Daniel aí, gente. 15 minutos de manhã, 30 minutos à tarde e 15 minutos à noite. Se você fizer isso, você reduz o nível de cortisol na corrente sanguínea. Só isso já é suficiente para a redução de ansiedade
e aumento do domínio próprio. Olha isso. Aumento do domínio próprio. Você não toma mais as decisões no impulso. Não toma mais as decisões no impulso. Você respira primeiro. Irmã, inspira, segura, 5 segundos, solta. Glória a Deus. Peraí. Entendeu? Não, para desligar aqui meu negócio aqui saiu, mas aqui a gente ia colocar. Irmã, explica essa questão, eu achei muito interessante. Essa cortisona no nosso sangue, ela libera outros gatilhos, né? O cortisol... Quando o nosso coração fica assim, disparado, é a adrenalina, né? Então, o cortisol, ele também libera adrenalina. Na adrenalina, você tá ali, você não vai ficar E nessas crises de ansiedade, mano, né? Que é o excesso, né, de preocupação com as coisas que estão por vir, né? Que você fica ansioso e tal. Pode levar para aquele quadro de tristeza, depois de tristeza, né? E chegar naquele quadro que muita gente está passando hoje, que é a depressão. Se você não tratar a ansiedade em até 5 anos, ela vai ter uma complicação. No meu caso, foi o transtorno bipolar. Em 1999, eu conto isso num livro, né? Em 1999, eu comecei a ter crise de ansiedade e eu não tratei, porque eu achava, na época, a gente teve essa criação no Brasil, que era frescura. Isso é frescura, isso é piti. Eu falei, como que eu vou chegar e falar que eu tô tendo isso? Eu entrava no túnel, eu começava a ficar com taquicardia, aquela sensação que eu ia morrer, né? E daqui a pouco passava. E enrolando isso. Aí, quando foi em 2005, a neuro da minha filha falou, Sil, vamos entrar de licença que você precisa parar. E ela entrou com uma medicação. E quando eu cheguei lá na divisão do serviço do trabalhador, né, da UFRJ, aí acharam estranho, porque tinha muito atestado da minha filha com o mesmo carimbo da médica. E me chamaram para averiguar. E aí, quando conversaram comigo, a equipe multiprofissional, né, enfermeiro, assistente social, e aí falaram, o teu problema não é com o neurologista, teu problema é com o psiquiatra. E ali eu sortei. Falei, como assim? Tá me chamando de doida, né? Aí ela, não, o seu problema não é fisiológico, o seu problema são as emoções. Você precisa de um psiquiatra para te acompanhar e de um psicólogo. E aí foi uma resistência muito grande, mas eu fui, né? Não tinha opção. Eu tive que ir para poder continuar trabalhando, atuante. Aí eu fui e comecei ali a fazer o tratamento. E quando foi em novembro, minha filha caiu do 2º andar. Hoje a gente sabe que foi provavelmente uma concussão. Concussão é quando a pessoa cai e parece que morreu. Mas não. Eu sei que nós chegamos na emergência e eu fui pro banheiro clamar e falei com Deus, eu só levanto daqui quando minha filha nascer de novo. Minha filha tem promessa, o Senhor falou que ia curar ela. E aí minha filha chorou, eu peguei ela no colo, não quis nem falar com a médica, eu morava em Piabetá na época, fui para Petrópolis. Chegaram lá quando fizeram uma tomografia, o médico ficou assim, de bobeira, porque ele falou, Silvana, tua filha tem agenesia cerebral. Eu, oi? Não, minha filha tem epilepsia. Ele, não, tua filha tem agenesia cerebral. Você não sabia? Tua filha tem uma má formação. Me mostrou aqui. Tua filha não era nem para andar. Tu imagina, tu receber isso, assim, depois de um tombo desse, né? Aí minha mãe ficou com a minha filha. Eu falei, mãe, eu preciso sair. Aí entrei numa Internacional da Graça. Virei pro pastor, falei, pastor, vai ter culto aqui? Ele, vai, irmã. A gente tava esperando, brincando comigo, né? Aí, quando eu sentei ali, pregaram sobre o barco, né? Jesus está no barco, aqui não tem problemas de tempestade. E aí o pastor falou assim, tem gente aqui que acabou de presenciar uma ressurreição e tá com medo do que tá vindo. Daí eu falei, Jesus, não vou aguentar isso, não. Epilepsia, eu já não acredito muito que o Senhor cura, mas se o Senhor está dizendo que vai curar, eu acredito. Ressuscitar minha filha, eu também não acreditava muito que o Senhor podia ressuscitar, mas se o Senhor tem promessa, eu acredito. Agora, minha filha não poder andar,
Aonde eu vou achar Só essa Deus, fé? né? Só Deus, né? Para nos dar essa fé. É a graça dele que nos dá essa Eu fé. falei, onde eu vou achar Eu essa fé? costumo entrar nessa área de fé, irmã. Eu viajo mesmo, cara. Eu parece que eu fico habitolado, porque é uma coisa tão sobrenatural, essa questão da fé. Porque como a irmã falou que ela falou assim, Senhor, já é difícil eu acreditar que o Senhor cura epilepsia. Por quê? Porque ela não tem referência disso. Uhum. Então fica difícil. Não tem experiência disso. Agora, paralisia cerebral, senhor, agora fica mais difícil. Sabe o que me remeteu, irmã? Como está escrito em Hebreus lá, Hebreus 11, que Abraão creu em Deus e julgou que Deus era poderoso para trazer à vida de novo Isaac. E o que é mais interessante é que não tinha referência de um Deus que ressuscita mortos. Verdade. Da onde ele buscou isso? Por isso que ele é o pai da fé. É. Da onde, irmão? Da onde? Nem eu sei. Quando eu chegar lá no céu, eu vou perguntar para Abraão. Abraão, me explica. Como é que você creu em um Deus que você não tinha referência? É Que ele louco. poderia fazer? É louco. Pronto, respondeu. Quem é da fé não é normal. É normal, irmã? Não é Não, normal. não é. E aí, pastor, eu surtei, né? Aí, beleza, aí fiquei com a minha filha internada 2 dias e tal, e quando eu cheguei em casa, que eu fui olhar a extensão do problema, eu falei, Jesus, o Senhor me escolheu para crer nisso aí, como é que eu vou acreditar nisso, pai? E aí eu surtei, aí virei meu irmão, sempre trabalhei em maternidade, meu irmão gostava de emergência, psiquiatria, e eu comecei, pastor, com um tique, né? Comecei a ficar acelerada, assim, com o braço, assim, mexendo, sabe? Aí eu olhei pro meu irmão na época era técnico, hoje ele é enfermeiro. Aí eu, Bruno, olha como é que eu tô. Aí ele, caraca, tu tá igual aqueles pacientes lá do hospital quando começa a surtar, cara. O que tá acontecendo contigo? Aí eu, pelo amor de Deus, para com isso. Ele, tô falando sério. Quando começa o surto, começa assim. Aí eu, para com isso. E aí daqui a pouco, apaguei. E aí eu fiquei 2 dias maníaca, né? Virei uma borboleta. E minha família diz que eu virei uma borboleta, eu não lembro. O que eu lembro foi a experiência que eu vivi com Deus, né? Não sei nem se vai dar tempo de contar essa experiência. E quando ele terminou de me passar essa transformação da metamorfose, né? Por isso que eu uso isso. Se você mexer no casulo antes do tempo, a borboleta não vai voar. E aí aquela borboleta ficou lá arrastando no quintal, e aí a borboleta azul, no tempo certo, ela espera até secar. Hoje a gente vê isso na internet, mas em 2005 não tinha isso na internet. E aí ele explicar, a borboleta espera tá pronta para voar, mas ela espera até secar. Ou seja, a lagarta tem a epigenética de lagarta. E aí, para vocês entenderem o que é essa epigenética. A epigenética é aquilo que você carrega de tudo que você viveu, desde o ventre da tua mãe, as experiências que você viveu com teu pai. E aí, a lagarta faz a metamorfose fazendo a metanoia. Não sei se vocês sabem disso. Ela arranca a cabeça. Irmã, a lagarta arranca a cabeça? Arranca, pastor. Sério isso? Sério. Ô, louco. Sabia disso não. Ela arranca a cabeça. Ela arranca a cabeça para construir a crisálida, né? E aí, quando ela arranca a cabeça para começar a construir a crisálida, aquela epigenética de lagarta, ela começa a se derreter. É um processo doloroso, né? Ela começa a se derreter para... Aí alguns chamam de crisálida, outros chamam de casulo, outros chamam de pupa, né? E aí ela faz aquela crisálida e cada borboleta, é o que eu falo sempre para os meus clientes, que aí eles veem... Quando que eu vou... Calma. Cada borboleta tem seu tempo. A terapia breve, de 12 semanas, ela serve para te dar ferramentas para você parar de ter crise de ansiedade, porque crise de ansiedade é horrível. Então, a gente vai trabalhar para te dar ferramentas para você não ter crise. Você está vendo um ambiente, vai gerar crise, você já sabe não entrar nessa crise. Mas o processo não é breve. Não existe isso, né? Existem técnicas que você não vai ficar 20 anos sofrendo. A técnica de programação neurolinguística, né? Vai te
ajudando. Mas não precisa ter pressa. Cada borboleta tem seu tempo. Tem espécie que leva 7 dias no casulo. Eu gosto de falar muito isso com os meus clientes. Tem borboleta que leva 29. Aí olha aí o ambiente que Florence Nightingale dizia, pastor. Eu sou uma lagarta, tem 15 lagartas andando comigo. Todo mundo entrou na crisálida. Eu vou sair com 7 dias. E aí? Que tem umas que vai sair com 29. Eu vou ficar esperando e não vou voar. Então, às vezes, por mais que você ame, você precisa sair daquele ambiente e voar sozinho, né? Voar sozinha. E esse momento de solitude é um momento que você vai aprender diretamente com Deus. Que aí é você e o Espírito Santo, né? E Deus me mostrou aquela borboleta parada no final e ele botou a mão em mim, assim. Aí ele falou assim, né? Aquela voz vindo de trás, ele botou ali, agora você vai ficar quietinha, porque vão tentar te colocar onde você tem mais medo, mas eu não vou deixar. E você vai acordar onde você ama ficar. Eu amo a maternidade, né? Amo trabalhar em maternidade, é onde eu gosto de trabalhar. Trabalho desde 17 anos em maternidade. Aí eu apaguei. Segundo a ciência, foi uma depressão catatônica. Fiquei 2 dias sem me movimentar. Eu lembro de algumas coisas que eu ouvi, mas lembro quando a minha mãe ficou desesperada que a ambulância veio e falou que eu estava com 7/4 de pressão. Lembro de um movimento quando me pararam no hospital psiquiátrico e o médico falou, eu lembro que o médico falou, essa menina não vai ficar aqui, porque a pressão dela está muito baixa, vocês vão compensar ela. Só que na época eu estava sem plano de saúde, né? Porque tudo meu era para minha filha. Eu estava investindo nas terapias dela, na fono, psicólogo. A Gabi fez 3 meses de psicomotricista. Naquela época, plano de saúde não cobria, nem ressarcia. Hoje, graças a Deus, quem tem filho atípico consegue, às vezes, o ressarcimento do plano, mas naquela época não tinha isso. Então, tudo era para a Gabi, era para minha filha. E aí, eu não tinha plano, mas eu trabalhava na prefeitura de Magé, e aí Magé tinha maternidade. E aí o secretário de saúde falou assim, libera um leito lá para a doutora Silvana. Né? Eu trabalhava na prefeitura de Magé também. E aí quando eu acordei, pastor, assim, né? O meu pastor estava conversando com a minha mãe, aí a minha mãe falou assim, pastor Elias falou que você ia acordar agora. Aí o pastor, não estou entendendo nada. E ele falou, a igreja acabou de orar por você. Amanhã eu estou indo na sua casa. Eu falei, pastor, não estou entendendo nada. Aí ele falou, fica tranquila, que a igreja acabou de orar por você. E aí, uma coisa que foi muito sábio do meu pastor é porque minha mãe chamou ele quando eu estava lá surtada, né? E meu pastor, o pastor Elias, meu ex-pastor, né, de quando eu morava de Pebetá, ele chegava e o inferno tremia. E ele botou a mão em mim e nada. Aí ele olhou para minha mãe e falou, olha, toda doença a gente sabe que tem influência do maligno, não tem jeito, mas é permissão de Deus. Então, leva essa menina agora pro médico. Sabe? Então, quando eu estava na fase maníaca, eu passei pela emergência, né? E depois eu fiquei 2 dias catatônica. Quando eu acordei na maternidade. E quando eu cheguei em casa, aquela borboleta que eu vi no surto estava rastejando lá em casa. Aí ali eu falei, meu Deus, eu preciso botar minha mente no lugar. Que aquilo, então, não foi alucinação. Então, aquilo foi real, né? Aí eu contei para minha mãe e eu falei assim, eu preciso passar um dia na casa da minha tia Edi. Aí fui para casa da minha tia em Caraí, quem mora em Niterói, ali perto da praia, foi um lugar para desaparecer. E à noite eu visitei uma igreja próxima, a Igreja Maranata. Fui fazer uma oração. Aí falou assim, quem quiser ficar no banco tal para receber oração, eu fiquei. Pastor, o irmão do lado, sentou do meu lado e falou assim, irmã, botou a mão no mesmo lugar. Essa mão, esse toque eu também já senti.
Aí eu, oi? Aí ele falou, o Espírito Santo acabou de me falar que você sentiu esse toque eu também já senti. Aí ele contou o testemunho dele, eu falei, meu Deus, eu precisava de alguém, porque eu acabei de surtar. Eu falei, meu Deus, eu tô ficando doida, eu ainda tô doida. Aí ele, não, foi o próprio Espírito Santo mesmo que tocou, né? Só que, pastor, quando as pessoas me contavam da borboleta, minha mãe principalmente, aquilo me gerava muita dor, sabe? Muita dor. No livro O Amor, a Fé e a Ciência, o Ressignificar na Transmutação dos Problemas, que eu vou estar lançando ano que vem, eu falo sobre isso. E aí, no ressignificar, eu entendi. É essa dor aí que eu preciso enfrentar e ressignificar para saber o que Deus quer. Que Deus quer alguma coisa com essa borboleta. E aí eu fui entender a metanoia. E aí que eu fui entender a metanoia. E aí que eu fui entender os temperamentos. E aí que eu fui entender que eu preciso matar a velha mulher colérica para nascer quem Jesus é, né? E aí que eu fui entender tudo. Mas no meu processo de dor que eu tive que encarar. Não foi um processo fácil. E agora, né, em fevereiro, eu cheio de homem ungido, meu pastor Alex, lá da CIB de Madureira, o pastor Marcelo Botelho, o senhor, a pastora Janice, aconteceu, não vou dar esse testemunho da minha filha, um dia ela dá, aconteceu aquilo que o senhor sabe com ela. E eu falei, Jesus, eu tô vendo se repetir, né? Porque a vida é isso, é o looping. Se você não ressignificar aqui, para as bênçãos virem até 1000 geração, a palavra de Deus diz o quê? Vai até quarta. Eu falei, meu Deus, eu já ressignifiquei, o que está acontecendo? Eu vi muita coisa que aconteceu comigo, aconteceu com a minha filha. E eu falei, eu não vou questionar, não vou. Eu vou adorar. Vai nascer uma adoradora aqui. E ali, no meio das lágrimas, eu vendo minha filha daquele jeito, eu abri a minha boca e deixei Deus falar, botei lá o WhatsApp, cantei, louvei. E eu amo o primeiro louvor, né? As pessoas gostam mais do segundo, mas eu amo o primeiro porque foi o primeiro louvor que eu compus numa dor. E assim, ali eu descobri que eu sou escritora, ali eu descobri que eu sou poetisa, ali eu descobri que eu sou compositora, ali eu descobri que eu posso tocar, ali eu descobri que eu posso fazer muito mais do que só ser enfermeira e psicanalista. E aí eu precisei mexer no livro, porque no ano passado eu ia lançar o livro no ano passado e Deus falou, não. E todo mundo, né? Você gastou muito dinheiro, pagou mentoria para aprender a escrever, tal, o livro todo pronto. Eu falei, eu preciso obedecer. Então, precisava, mas não lancei. E aí eu entendi por que não. Porque não foi só o amor, a fé e a ciência, mas foi o amor, a fé, a ciência e a arte. No ressignificar, que transmutou a minha dor, né? E aí já é um outro livro que eu tô começando a escrever, que deve levar mais 20 anos para sair. É, mas é isso. E aí eu entendi que nós somos filhos do maior autor, do maior escritor, do maior poeta que escreve a nossa vida, né? E se nós somos filhos dele, nós também somos. Somos poetas, somos escritores, somos autores, somos cantores. Só que a Mas gente... está falando aqui, né? Eu tô aqui em lágrimas aqui porque Deus não é um Deus de acaso, Deus é um Deus de propósito, né? Deus ele não faz nada acaso, Deus é propositivo, ele é intencional, Deus é intencional, né? Tanto é que o Gênesis, muitas pessoas ficam se perguntando por que do Gênesis, né? E o Gênesis não é para explicar como foi. O Gênesis é para revelar quem foi que fez. Não é como, é quem foi que fez, né? E o Gênesis aponta para ele, tudo aponta para ele. Você falando aqui, veio um texto aqui, tá saltando ao meu coração, Jó 5,18. Porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. E meio todas as dores que você passa, irmã, que eu passo, que você sabe que eu sou pai atípico, Uhum. né? Deus vai fazendo em nós um mergulho em nós mesmos e nós vamos descobrindo
os nossos propósitos no meio dessas dores, né? Como a irmã falou, né? É um encontro divino, né? Eu também, né, sou escritor, autor, e também gosto de adorar, tenho letras de louvores também, de adoração, que nascem nesses lugares, né? Nessas dores, nesses estados catatônicos, né? Nesses momentos. Eu queria que a irmã falasse mais um pouco dessa questão da largata, quando ela arranca a cabeça, porque é a metanoia, é É a arrancar a cabeça. metanoia. É a metanoia, é a transformação, É a metanoia. É, para poder voar. pra dizer, eu tô lendo o Rio de Fogo. Chegou lá em casa. E até trazer, botar na bolsa pra mostrar, tô lendo. É, Mas aquele livro ali não pode ser lido. Eu gosto de ler devagar, né? Eu já foi uma. A antiga Silvana gostava de fazer tudo rápido. Hoje eu gosto de ler devagar, 10 páginas por dia. E fazendo no meu tempo, para poder fazer dar conta de tudo. E aquele livro ali não dá para ler nem 10 páginas, ele tem que ser mastigado devagarzinho, né? Você lê 2 páginas, para, medita, precisa refletir, tem muita coisa ali para reflexão, que é exatamente mas isso. É o aquele fogo, livro ali é resultado de 13 anos, né? é o fogo, é o É um livro fogo. pequeno, mas assim, somente o poder de Deus, irmãos, para fazer algumas coisas. E eu não consegui, irmão, terminar. Eu começava e não conseguia, e não conseguia, e não conseguia. Aí Deus me levou lá no Rio Grande do Sul. Eu tenho falado sobre isso, irmãos. Tem ambientes que Deus vai falar com você em um lugar que você precisa sair daquele ambiente. A minha irmã está falando aqui, gente, ambiente, atmosfera, gera você, impacta você, de forma positiva, de forma negativa. Deus teve que me tirar do meu ambiente, me colocar em um outro ambiente, para ter esse lugar no meu coração, para destravar isso, né? Tem pessoas que estão travadas, né, irmã? E querem uma mudança, mas você vai ter que sair desse lugar. A largata, ela tem que sair do lugar. Você tem que sair desse lugar. Porque Deus, né? Aí é um estado em que Deus vai falar com você de uma forma mais profunda. Não que ele não possa fazer isso, pode. Mas Deus quer o quê? Às vezes um movimento da gente. E ali, mano, foram só 40 dias sem dormir, debaixo do fogo de Deus. E aí vem ele, Jesus. né? Escreve, escreve, escreve. Não tem como correr, né, mano? Quando Deus É, começa a fazer isso. Não sei se você tem essas experiências também. Tipo, vai, agora você vai. Não vai pastor. parar. E quando você não parar, É. né? Não... Eu às vezes fujo, né? Eu tenho uma irmã, a irmã Lid, no ano passado, Deus, em outubro, já estava me preparando para o que ia acontecer, mas eu não queria. E eu falava com ela, às vezes, né, a gente falando, eu, irmã, o pai tá me chamando, porque a gente. Eu falo assim: não adianta que não é. Exemplo, você vai fazer um bolo. O bolo de chocolate de Silvana é o mesmo do pastor Tiago? A receita é a Não. mesma, mas o ingrediente é outro. É igual a Deus. A receita é a mesma. É santificação, obediência, buscar conhecimento, buscar palavra, que é conhecimento e sabedoria. Não tem outro. A receita é essa, é a receita de boleto. Mas o ingrediente é o mesmo. O meu, a minha epigenética é diferente da epigenética do pastor Tiago. Então, o bolo não vai ser o mesmo, vai ter uma história diferente para contar. Mas não tem outro caminho. É santificação e obediência. E às vezes, gente, Deus manda obedecer numas coisas assim, igual você vê. O livro. Gente, pastor, eu investi. Eu não posso nem falar quanto que eu investi aqui. Sim, sim, é caríssimo, gente. Muita gente Gente, não sabe, mas é caríssimo fazer um livro. olha, Não é barato. meu casamento não acabou porque meu marido me ama. Porque às vezes eu até entendo aquele homem. Porque o que eu fiz, sabe? Eu falei, não, eu vou fazer porque quando eu vi lá a epilepsia curada, eu falei, gente, Deus já fez a parte dele e eu ainda tô aqui, ó, tentando. Tentei 3 vezes escrever, não consegui. Falei, não, vou contratar minha chefe, né? Sempre me ajudando, vendo as minhas escritas, eu evoluí muito. Mas falei, não, eu vou contratar uma equipe para mim, uma consultoria para me ajudar nisso aqui. Preciso botar quem Deus é. E aí eu fiz tudo, pastor. E aí Deus falou, não vai lançar. Eu vi a Bienal do Rio de Janeiro há 2 anos atrás, assim, assistindo, eu nem fui. Acho que a primeira vez que eu não fui na Bienal do Rio, que eu fiquei chorando. Falei, Senhor, eu não acredito, tudo pronto, o Senhor não deixa eu ir. Falar não, né? E veio a Bienal de São Paulo, galera, vou para a Bienal de São Paulo. E o Senhor, não, não vai. Aí você respira. E aí agora eu entendi por quê. Porque o livro não estava pronto, né?
Eu tive que mexer no final do livro. Eu tive que mexer nele. O livro ele não tinha terminado de fazer. Então, a gente acha que obedece. Ai, mas que bobeira, Silvana. Por que tu não lançou? Porque não estava perfeito. Eu não sou perfeita, mas aquele que habita em mim é. Então, para ele, tem que ser o melhor que eu posso fazer. Então, eu vou fazer o melhor que eu posso fazer, mas ele quer perfeição. Isso. Então, se eu obedecer, ele vai falar, para, é chave. Vai, para, continua. Isso é chave, irmãos. É chave. Isso é chave. Isso é uma chave profunda. E é loucura, loucura, Sim. loucura. É chave, vou compartilhar uma loucura aqui que aconteceu uma vez. Meu pastor, essa questão de... É porque tem muita coisa para contar. Eu quero que você fale, mas da gente terminar, isso é uma parte muito interessante que você falou sobre a questão da luz, né? Dos hertz que vão mudando de acordo com o nosso nível de consciência, né? Algo assim. Isso. E aí é provado cientificamente acerca dessa questão. Irmãos, isso é fenomenal. Porque eu falo de uma forma mais teológica, né? Mais espiritual. Eu costumo dizer assim, ó, quanto mais conhecimento você tem de Deus, mais luz está entrando em você. E quanto mais luz entra em você, as trevas vão se dissipando. E o que está em trevas vai fugindo. Para poder assim, deixar até claro, gente. O que acontece? O inimigo, ele sempre vai querer imitar tudo que Deus faz. Sempre vai querer. Só que a questão da integrativa, a enfermagem é integrativa desde a década de 70. Nós temos teorias, né? De Jean Watson, outras... O que é integrativa, irmã? Integrativa é que cuida do ser humano, corpo, alma e espírito. E isso já está lá em Tessalonicense, quando Paulo diz que nós somos corpo, alma e espírito. A Bíblia já dizia há 2000 anos o que a teoria de enfermagem confirma em 1978, se eu não me engano, por Jean Watson. Ele confirma, nós somos corpo, alma e espírito. E depois disso, a medicina começou a reconhecer também que o ser humano é corpo, alma e espírito. Isso que é integrativo. E aí, por ser integrativo, nós precisamos, como profissionais, ter uma visão holística. O que é uma visão holística? O meu olhar não pode ser só para o físico. Eu preciso olhar para as emoções e para o espiritual daquele ser humano. Como enfermeira, existe um diagnóstico que se chama sofrimento espiritual. Então, se a pessoa está vivendo com ansiedade, com crise de ansiedade, quem faz o diagnóstico de ansiedade é o médico. Mas eu, como enfermeira, posso dizer que você está em sofrimento espiritual. O que é isso? Sofrimento espiritual, se você está tendo crise de ansiedade, você está fora do propósito espiritual para a sua vida. Você pode botar aí no Google, olha aí, código diagnóstico de enfermagem NANDA, né? Vai estar lá, sofrimento espiritual. Então, isso que é holístico. Aí agora você entra no Instagram, aí você vê um monte de gente falando que é terapeuta holístico e são coisas que não são ciência. Né? Então, ciência, o que é ciência? Ciência é um método. Eu vou ter um método, o que eu fiz, né? Para poder impor as mãos, meu grupo de oração com o meu pastor da época, levava minha filha para o monte toda sexta-feira, impunha a mão nela, profetizávamos, isso é um método replicável. Todo mundo pode fazer. E aí, isso é um método. Agora, se você não tem um método, isso não é ciência. Aí a gente fala que é pseudociência. Por isso que muitos consideram a psicanálise como pseudociência. Existe uma discussão muito grande ainda no campo por conta disso, porque Freud respeitou, né, a nossa individualidade. Então, a cura pelo falar, por isso que está na Bíblia, confessai uns aos outros, porque é comprovado que você falando, você também é curado. Então, Freud deixa fluir livremente. Então, a gente não pode ver isso como ciência, porque você pode falar muito, eu posso falar pouco. Né? Essa questão, irmã, que você falou dos hertz lá, né? Eu quero que você fale dessa questão. Então, isso. Na década de 70, um psiquiatra, ou seja, não tem nada de ocultismo, isso foi ciência, é psiquiatra.
uma especialidade médica. Ele, Dr. Hawkins, ele fez uma escala de emoções. E ele conseguiu ver que nós realmente emanamos luz. Jesus disse que nós somos a luz do mundo, e ele viu que realmente nós emanamos luz. E na Universidade Federal de Juiz de Fora tem um campo de pesquisa sobre espiritualidade na saúde. Tem várias pesquisas, né? E eles já comprovaram que realmente ao nosso redor tem luz e ao nosso derredor eles chamam, né? Eu tenho que falar o termo científico, tá, pastor? Eles chamam de espíritos obsessores. Então, pelo termo técnico científico, são espíritos obsessores ao nosso derredor. Que quando eu tenho culpa, a luz fica em 20 Hz. Ou seja, a luz é fraca, e aí o que acontece com os espíritos obsessores? Mais para perto de mim. Quando eu começo a ter coragem, por isso que a Bíblia diz o quê? Que a gente tem que ser? Coragem. Tem que ter ousadia. Porque Josué, não temas, não não temas. temas, porque a frequência da ansiedade, né, do medo também é baixíssima. Então, coragem a partir de 200 Hz. A partir de 200 Hz, você já tem uma luz mais ampla. Agora, quando você entra na iluminação, na janela da gratidão, aí é a graça, né? De 700 a 1.000, segundo os especialistas, provavelmente só Jesus vibrou em 1.000. O ser humano não consegue passar de 700. Pastor, eu não lembro... Eu podia ter trazido anotado, né? Mas eu não lembro... Tem mais, irmão. Tá ótimo. Eu não lembro a distância, não. Mas quando a pessoa consegue, tá sofrendo e tá ali, eu agradeço. Eu sou grato. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Pastor, a luz é de um raio a outro. É 700 Hz, no mínimo. Ô, louco. 700 Isso Hz. lembra, né? Em tudo dai graças, né? Em tudo dai graças. É 700 Hz, no mínimo. Ou seja, tá lá do outro lado aqueles espíritos obsessores e aquela luz que é a luz do mundo. A irmã chama no termo técnico de obsessor, eu chamo teologicamente de demônios, tá? A Bíblia me dá base teológica para falar que é demônio. Então, eu também sou teóloga. Então, eu também sou teóloga, eu também posso falar. Mas eu passo a parte teológica hoje, isso é mais a parte eu também sou teóloga. analítica. Então, Que é uma ciência, tá, gente? Teologia é uma ciência, tá bom? É a primeira ciência do mundo, é a teologia. Muita gente não sabe disso, irmã, tem que explicar, porque o pessoal acha que teologia não é uma ciência, não, é uma ciência. São 4 anos de faculdade. E difícil, né? A gente tem que aprender grego, hebraico, que língua é aquela? Enfim, pastor, eu na escola bíblica eu ensino isso, né? Na verdade, a gente sabe que são principados e potestades, mas quanto... Dominadores, né? São principados e potestades. Ou seja, se você está dizendo... Agora, se você tá agindo... Aí, por que eu explico, gente? Se você tá agindo na culpa e na vergonha, o que acontece? 20 Hz. A luz. É isso aqui. Então, olha quem tá do teu lado. E aí sou eu, tá? Que viajo. Lendo a Bíblia e vendo esses conhecimentos. Eu acho... Pois é, as luzes do mundo. Eu acho que Paulo, o espinho da carne de Paulo... era a culpa, porque quando eu fiz a faculdade, os teólogos falaram, olha, a gente não chega à conclusão. Uns acham que é culpa, né, por ele ter perseguido a igreja, outros acham que Ter dado voto de morte para Estevão, né? Isso, para Estevão. Outros acham que é a cegueira por conta da visão de Damasco, outros acham que é crise convulsiva. Pastor, eu acho que é tudo. Eu acho que é tudo. Por quê? Porque eu acho que ele ficava culpado quando ele lembrava que foi ele que estava ali, né? Com a questão de Estevão. Aí vem a culpa, vem a vergonha. Deu voto, né? 20 Hz. Aí o que ele diz? O mensageiro de Satanás vinha e esbofeteava ele. Quando esbofeteava, ele fazia o quê? Convulsionava. Porque, o que diz? Se você for lá olhar Saul... A palavra diz que vinham espíritos da parte do Senhor, né?
Ou seja, esses espíritos obsessores, que a ciência diz que são espíritos obsessores, que nós teólogos reconhecemos como principados e potestades, eles só andam de acordo com a autorização de Deus. Eles não fazem sem autorização de Deus, não. E aí a gente precisa entender que o Pai é o juiz e o Espírito, né, habita em mim, mas o Pai é o juiz e o Filho está ao lado dele. Mas ele se apresenta diante de Deus e ele fala lá, teu filho levou a culpa por ele, levou a vergonha por ele, mas ele não está andando na graça, não. Então é a gente que escolhe, irmão. Tu tá andando na graça ou tá andando na lei? Se tu tá andando na graça, dá graça. Ai, irmã Silvana, mas tu não sabe o que aconteceu. Eu não quero saber, Jesus foi crucificado por você. Anda na graça, agradece. Agradece. Paulo, nessa questão, que assim, ele alcançou em Deus um lugar de muita revelação, de muita contrição, né? Muita contrição. Então, quando a alma dele lembrava quem ele foi, ele entrava nesses estados de colapso. Pois é, mas não pode, né? Ele tem que viver na graça. Ou seja, quando a alma dele lembrava que ele estava ali no apedrejamento de Estevão, você acha que ele não tinha culpa? Você acha que Mas ele aí não tinha ele vergonha? diz, né, para eu não me sobreviver, né, no mesmo texto. Então ele conseguiu ressignificar isso aí, já levar para outro lado. Sabe para eu não me sobreviver, vai. Ressignificou. Tá, eu entendo isso aqui para eu não me sobreviver, né? A gente tá naquela área que a gente, né, trabalha muito próximo, que é o ressignificar, né? Dar significado às coisas para que a gente consiga Ele caminhar. deu na hora, né? Ele deu na hora. Já, opa, isso aqui é para eu não me sobreviver. Ele deu na hora. Mas é verdade, para analisar, pô, eu vou ter soberba do quê? O que eu fiz, cara. E agora, olha o que eu estou fazendo. E o diabo tá me batendo, tudo bem, é para eu não me sobreviver. Paulo era tremendo, né? Paulo, uma das mentes mais brilhantes do mundo, para quem não sabe, Paulo. Uma das mentes mais brilhantes que já pisou na Terra. Tremendo, Paulo era violento. Eu falo também nas aulas, vou falar aqui também, gente, que às vezes as pessoas acham que Paulo era um João Ninguém, né? Não, Paulo era um doutor da lei, né? Próximo Gamaliel, da escola de Eliel. Ele era o próximo Coca-Cola do deserto, ele ia ser o próximo líder religioso da nação. Não era qualquer um, não, gente. Pensa você que ele era um fariseuzinho, não. Tanto é que ele deu voto e ficou com as roupas de Estevão ali. E o mais incrível é que, assim, para as pessoas entenderem quem ele era, além de ser doutor da lei, ele fala, né, era fazedor de tendas. Aí as pessoas falam, ele fazia tendas. Gente, era, na época, fazedor de tendas era como se fosse um engenheiro hoje civil. Um engenheiro civil especializado. Não é qualquer engenheiro civil graduado, não. Um especialista em construção de tendas. Ele era especialista. Ou seja, ele era o cara. E aí ele largou tudo por amor a Cristo. As pessoas precisam entender que Paulo, esse ofício dele, era como se fosse um complemento do currículo. Tipo assim, eu também tenho isso, né? Você tem que entender isso, eu também tenho isso. Porque Paulo, gente, ele era romano de nascimento. Paulo não era romano, ele não comprou a cidade, ele nasceu lá na cidade de Tarso, né? Aí uma questão mais histórica, tal, que os judeus estavam ali, guerrearam junto com os romanos, eles tiveram vitória, aí os judeus que estavam ali receberam, por gratidão de Roma, o título de romanos, cidadão romanos. Provavelmente o pai dele deve ter lutado nessa guerra, e Paulo já nasce com essa cidadania, e Paulo tinha, tá? Muito, não era pouco, não. Pois é, e aí ele troca tudo pelo chicote, né, pastor? Filipenses 3, né? Filipenses 3 fala sobre isso. Eu amo a história de Paulo. Eu amo a história de Paulo. Ele é tremendo. Nós estamos irmã, estudando... gostaria que a irmã... Acho que já deu 1 hora, já 1 hora e pouco, né? Nós estamos estudando Gálatas. Na semana passada eu nem consegui terminar a aula. Falei, gente, vamos continuar, porque isso é muito importante. Gálatas, então, principalmente, parece que ele está vendo a igreja de hoje. Eu vejo... Começar no espírito e terminar na carne, né? Né? É sobre isso. Parece que tá vendo a igreja de hoje, gente. Tá vendo, irmã? Você é uma baita psicanalista aí, ó. Ih, mas eu amo a Milena. Quando eu vi Milena aqui, eu falei, meu Deus, eu sou fã dessa... Ela tava aqui, a Milena é fenomenal. Cada um em uma área, né? Ela trabalha em umas outras áreas. Eu sou fã dela, fã. E
E é importante saber, irmãos, que cada um de nós temos uma voz para um tipo de coração. A sua voz vai alcançar um tipo de coração, tanto por identificação ou por propósitos de Deus. E a Milena trabalha uma forma, a irmã Silvana trabalha também nessa área de outra forma, e eu trabalho de uma outra forma, e todas essas formas Deus se revela e toca vidas, transforma vidas, né? Fui muito tocado aqui na hora que a irmã começou a falar da largata, porque é uma coisa muito profética, é profundo entender um inseto, um simples inseto que passa por uma transformação que fala ao nosso coração, que Deus usa como uma expressão daquilo que ele quer fazer em nós, né? E para voar precisa mudar a mentalidade, né, irmã? Queria que a irmã deixasse uma palavra, uma É, oração, aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Eu tive algumas palavras aqui, irmã, você falando, né? O senhor estava falando comigo, que você tem entrado num lugar de obediência. amém. Você tem entendido isso, que é necessário obedecer. E eu vejo a sua vida, irmã, talvez você nunca viu isso, mas eu vejo a sua vida como uma semente. Amém. Uma semente. Alguém que o Senhor, né, profetizou como uma semente, né? Alguém que realmente... E a semente, ela passa por um processo difícil também, né? Ela é enterrada, ela rompe, cresce para baixo, perde toda aquela identidade de semente, daqui a pouco, quando está subindo assim, nem lembra mais que ela era uma semente. Mas eu vejo isso na sua vida, irmão, uma semente para o reino. Uma semente, e eu não sei aonde o Senhor vai levar a sua voz, mas eu acredito que o Senhor vai levar a sua voz para muitos lugares, sua história, né, seu coração. E eu acredito que muitas pessoas, irmão, serão tocadas, ministradas, transformadas, né, pela sua vida e pelo seu chamado, pelo seu ministério. Saiba que tudo que você passou e tem passado tem um propósito. O Senhor vai usar isso aí, né? Você tem Amém. aprendido a entender isso, que o Senhor está usando você dentro daquilo que são as suas experiências, que é a sua vida, né? Que é o ressignificar, e você tem levado essa palavra, e eu creio que muitas mulheres, muitos casamentos, muitas mães atípicas serão impulsionadas, encorajadas pelo seu testemunho. Então, não te cales, fale e se enxergue como realmente uma filha de Deus e vá para cima, irmã. Vá para cima. Use o Instagram, use o YouTube, vá, né? E o Senhor vai ser contigo. Amém. Eu às vezes, eu tô na fase da obediência, mas eu sou, como eu digo, né? A velha criatura de vez em quando quer nascer de novo. Eu E acho que ele tem um pouco de melancólica, viu? Tem. Não, melancólica, fleumática você tem. Fleumática você tem. Tem, lógico que tem, mano. então, Como mas você é detalhista nos detalhes, nos pontos, nas vírgulas, isso é coisa de fleumático, Então, melancólico, pastor, cara. mas é isso que é o novo nascimento, que as pessoas não É, entendem. Essa colérica que habitava em mim, ela tem que morrer e só E o ter as colérico, gente, qualidades. colérico é resultado, colérico é Eu era assim, resultadista. eu era assim. Colérico é resultadista. Eu era assim e de vez em quando eu quero ser, né? E aí, quando Deus fala para Jesus, gente, Irmão, eu faço isso. Isso aí eu tô me identificando, tá falando comigo, porque eu sou colérico, irmão, eu sou colérico. Mas a graça faz o quê? Eu ficar um pouco fleumático, um pouco melancólico. aí a gente tem Porque é todas as diferente, né? qualidades. Isso. É, Vai ter todas as glória a Deus. qualidades. E é isso, gente. Obedecer é no mínimo. Eu ia contar, deixa eu falar, vai ser que vai ficar grande, mas assim, gente, é obedecer nos detalhes. E quando Deus me ensinou isso, foi uma vez que o meu ex-pastor, contou é, que Deus tirou ele de um lugar, levou ele passando mal no hospital. Quando ele chegou, foi atendido, Deus falou: agora levanta daí e faz isso, que era para abençoar a vida de uma pessoa. Aí eu falei: não acredito nisso não, isso é recém-convertida, né? Falei: acredito nisso não, se acontece, é verdade, vai ter que fazer comigo. Aí eu saindo do trabalho, passando embaixo do viaduto, tinha um casal de moradores de rua, né? E Deus falou: você nunca acredita? Então agora você vai ali no restaurante, pega feijão e linguiça e leva para eles. Feijão e linguiça? Quem vai comer feijão e linguiça sem arroz? Não, vou botar arroz. E o pai não vai colocar. E eu não sei com vocês, mas comigo ele fala só uma vez: não vai fazer. Se eu insistir, é por minha conta e risco. E aí eu fui e coloquei um pouquinho de arroz. Coloquei o feijão, coloquei a linguiça e levei. Gente, ali eu aprendi: tem que obedecer.
Quando eu cheguei e entreguei, aí eles falaram assim, uma era diaconisa, né? O outro eu não lembro, mas os dois eram ex-cristãos, estavam afastados. E aí ele falou, nós acabamos de fazer o nosso almoço e nós acabamos de orar. E eu falei com ele, falei, nossa, um feijãozinho, uma linguicinha. Eles tinham feito um panelão de arroz. Então eles só tinham arroz. Ô, Glória! É isso, entende? Então eles só queriam o feijão e a linguiça. Então, gente, vocês não precisam entender. Vocês precisam crer, obedeça, que Deus vai fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Porque quando eu me ajoelhei e pedi para ele curar a epilepsia da minha filha, e ele mandou a missionária, que eu contei que eu ia falar, né? A missionária lá no meu trabalho e fala assim, assim diz o Senhor, no dia que você clamou e pediu anjos em volta da tua filha, diz o Senhor que tem anjos voando em volta dela. E você vai contar esse testemunho aonde você estiver, porque ele vai curar a tua filha. Então, eu queria a cura de uma epilepsia. E Deus não curou só uma epilepsia. Deus curou a paralisia cerebral. Ela hoje pode andar, hoje pode falar. E há 3 anos, eu descobri que minha filha não era nem para enxergar. A médica falou, essa área aqui também, tua filha não era nem para enxergar. E ele faz muito mais do que eu pedi ou que eu pensei. Então, às vezes, você vai na igreja e você não sai curado. Aí você fica, por que eu não fui curado? Por quê? Porque Deus tem muito mais. Entenda, Deus tem muito mais. E Jesus é um novo e vivo caminho. O importante não é o resultado. Foi duro eu entender isso. O importante não é o resultado. O importante é o caminho. Você saber que hoje você não caminha mais sozinho. Quem caminha contigo é Ele. É Ele que te pega no colo. É Ele que te leva. E as pessoas não vão entender. Gente, eu não sou santa, não. Ano passado, em outubro, quando eu passei no processo, minha filha me via urrar como uma lagarta no quarto, pastor. Era de joelho e urrando, né? Para matar a minha carne. Porque não é o que eu quero, mas é o que Ele quer. É Ele que tem que me dominar. Por isso que eu gosto muito, meu trabalho assim, meu trabalho de ressignificar, trazer um novo sentido, curar, né, o seu interior, curar essas memórias antigas, trazendo um novo sentido e ativando a identidade de filho de Deus. Você é filho de Deus. E assim como filho de Deus, você também é co-herdeiro de Cristo nas aflições. Mas ele disse, tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. E onde é que a irmã atende, irmã? Você atende no consultório? Você também faz mentoria, faz terapia ou ainda não? Você está Faço, tudo fechado? Como é que tá? então, eu atendo todas as segundas online, né? Eu tô para abrir um consultório ali na Barra, mas eu não tô tendo tempo para me dedicar a isso. Então, no momento, eu tô atendendo só online. Eu atendo de segunda. Eu tô com 2 horários, né? Até. Eu tô com 2 horários vagos, que é o horário de 10 da manhã e o de 2 da tarde. Eu atendo de segunda, de 9 da manhã às 5 da tarde. E faço mentoria de posicionamento no Instagram, né? Que às vezes o profissional de saúde não tem nenhuma noção de como que vem para o Instagram, o que que é um tráfego, o que que é o impulsionar, o que que é um lead, o que que é criativo, o que que é essa questão de nicho, essas coisas assim. Então eu faço essa mentoria Quer pegar individual. o meu Instagram para você, mano? A gente não reclama não, tá bom? Tô brincando aqui. Que é uma rede social que eu não tenho muita paciência, né? Eu Dá um prefiro o YouTube. trabalho, né? Dá um trabalho, Ah, não, né? o Instagram é trabalhoso, tá muito trabalhoso. De vez em quando alguém me pergunta, quem cuida do teu Instagram? Eu mesmo. Sério? Sério. Eu mesmo que cuido de tudo. Eu- Se eu ensino, eu tenho que fazer, né? Sim, claro. Irmã, foi fantástico, foi maravilhoso esse tempo, um tempo de muito aprendizado, de muita da palavra de Deus, muita
questões técnicas aqui foram abordados, né? E quem sabe o senhor não tem preparado aí um seminário, uma imersão com tu e a Milena, né? Deus pode fazer Ó! tudo. Ih, vai ser Vai benção ser, demais. vai ser demais, vai ser tremendo, né? Deus Não. pode fazer tudo, né? Nossa, Oremos para que isso eu aconteça. sou fã da Milena. E, gente, eu vou fazer uma oração. Amém. O Senhor me deu essa oportunidade, eu vou fazer essa oração. E lembrem-se. Ah, eu tenho que dar um testemunho aqui, mano, antes de dar a oração. Irmãos, eu fiz um seminário um tempo atrás, foi cura da alma, né? Ressignificar. Eu tô ministrando, tal, ali, trazendo um conhecimento teológico, aí eu dava algumas aplicações ali, bem, né? Dentro daquilo que o Senhor tem nos levado, tal, por meio de revelação, experiência, tal. Terminei o seminário, falei assim, pô, e a irmã tá, eu quero falar. Eu falei, meu Deus do céu, o que que a irmã vai falar? Aí que na hora que a irmã fala que é psicanalista e tal, e tem mestrado, e tem aquilo, eu já comecei a murchar. Eu falei assim, meu Deus do céu. Gente do céu, agora eu devo ter falado muita besteira aqui, porque ela quer falar, irmãos, mas, né, foi para honra e glória do nome do Senhor. Aquilo, irmã, você não sabe como aquilo veio no meu coração, como aquilo me motivou, me encorajou, sabe? Ali para mim foi resposta de oração, porque eu estava Amém. com dúvida. A gente tem dúvidas, irmãos, a gente somos seres humanos. Se eu poderia falar sobre isso, ministrar sobre isso, porque eu já tinha feito isso muito em gabinete pastoral, em igreja, né, ambiente fechadinho, controlado, tal. Mas você ir para a internet e pá, fala, meu Deus, será que eu posso mesmo, né? E o Senhor falava, pode, vai que eu sou contigo. Mas quando o Senhor, foi propósito de Deus, irmãos, ela está naquele lugar. Não foi por acaso. Foi propósito de Gente, Deus. a live não vai. Porque Deus nos olha. Essa live não vai acabar, pastor. Então agora eu preciso dar um testemunho para te contar o que aconteceu. Esse ressignificar é tão profundo, né? E eu não tenho mestrado ainda não, gente. Eu já tentei entrar e fui reprovada. Eu tenho um projeto pronto, mas fiquei reprovada. Eu sou especialista só, fiz minha especialização na UERJ. O que acontece? Quando Deus mandou eu ir para a internet, em novembro de 2022, ele falou, vai para o Instagram, né? Vai para o Instagram. Eu falei, beleza, eu vou para o Instagram, vou fazer o livro. E essa palavra ressignificar ficou pulsante no meu coração. Eu sabia que tinha algo nesse ressignificar, que não era só as minhas técnicas, a forma de trabalhar. Eu sabia que tinha algo mais, que Deus tinha algo maior nesse ressignificar. Eu falei, então deve ser a empresa. E nessa empresa eu falei com o Senhor, falei, Senhor, eu quero trabalhar, eu sei que não é o caso da minha filha, mas eu quero trabalhar com os autistas. E até desenhei para ele, sabe? Falei, sabe por quê? Porque eu quero cuidar da família, porque eu sei o que eu passei. A gente pensa nos filhos e esquece da gente. Só que os nossos filhos precisam da gente curado, né? Então eu queria muito um lugar que eu pudesse cuidar dos filhos e dos pais. E eu queria que o Senhor me conectasse com pais de autistas, né? Isso eu e ele em silêncio. E aí Deus me deu a Joyce, ela veio como mariposa, ela viu lá meu logo, né? Que é uma borboleta gigante, que é a visão que Deus me deu, né? Quando todas as borboletas estiverem alinhadas nele, né? Aí ela viu, Deus falou para ela, é a visão que eu tô te dando. Ela falou assim, Ivana, Deus me disse que tudo que você recebeu como uma borboleta Olha que louco, né? Ela nunca viu a Joyce. Tudo que você recebeu do vertical é para passar pro horizontal. Horizontal é o amor filos, né? O amor fraternal. E aí ele mandou eu vir como mariposa, que você vai entender. É para falar para você de mariposa que você vai entender. Eu falei, claro que eu vou entender. A mariposa tem a asa pro lado, a borboleta tem a asa por cima. Aí contei para ela da visão, E aí hoje a gente participou de um concurso de conto, a gente tá junto no mesmo livro pela editora Casa, né? E ela também tem filhos atípicos. E quando eu vi, que eu tava lá com o pastor Marcelo Botelho, que eu vi lá, vai trazer ressignificar, pastor, ali eu abri a empresa, fiz o registro, método Silvana Cândido, projeto Ressignificar. Foi reprovado, eu estou mudando o nome da empresa. E eu falei, Senhor, o Senhor nunca me enganou. O que tem esse ressignificar? É algo muito maior que o Senhor tem nesse ressignificar. Quando o pastor Marcelo Botelho botou a sua foto, eu falei, meu Deus, mas pelo pastor, eu tenho que ver o que tem.
tem algo aí. E eu falei, não, tem algo aí. E o pastor Marcelo botou, ele falou, Deus falou, né? Deus falou do Senhor para ele. E eu falei, eu vou lá para ver o que é. E quando eu cheguei lá, Deus me mostrou ele. Ele não falou isso. Deus me mostrou, ele ministrando o curso, ele todo coberto de ouro. Eu nunca tinha visto o pastor Tiago. E ele todo coberto de ouro, e eu fiquei assim, dentro do Uber, no pedaço que eu tava. Gente, esse homem tá todo coberto de ouro. E o motorista do, cadê? Deixa eu ver. Falei, que é isso? Aí, quando chegou no final que eu falei isso pra ele, ele falou assim, são os dons, o que o senhor falou mesmo, pastor? São os dons maravilhas, né? Isso. E às vezes minha esposa veio, eu falei, eu vi isso, eu nunca tinha visto isso na minha vida. O senhor todo coberto de ouro, e eu vou falar, eu vim pra ver o que o senhor ia trazer, e tá tudo muito certo. E aí, quando eu falei isso, tá tudo muito certo, o senhor falou comigo, falei, pois é, minha filha, o que você foi buscar nos livros, o meu filho foi buscar na intimidade comigo. Isso que eu quero da minha igreja, intimidade. Acho que a gente pode parar por aqui, né? Olha, eu vou chorar de novo, chega. Glória a Deus. Intimidade. Irmão, hora por nós, irmã. Intimidade. E, gente, olha... O meu milagre levou 19 anos. Mas eu não saí da fila da promessa. Porque maior é quem prometeu. E você deve estar aí buscando também o teu milagre, creia. Deus, ele não mudou. Nunca mudou. Ele é o mesmo Deus imutável. E se você buscar na casa do oleiro, na palavra, de manhã, de tarde à noite, buscar ajuda de uma equipe multiprofissional, porque hoje até os médicos, tem muito médico que ora antes de qualquer procedimento. Nós não estamos aqui para fazer sozinho. Nós estamos aqui para um ajudar o outro em amor, filhos. Eu vou orar, eu vou impor as minhas mãos, vou pedir ao pastor Tiago para impor também, porque eu não acredito em equipe, né? Eu acredito num Deus que trabalha na comunhão e juntos, unidos em Cristo, nós conseguimos em amor. E assim como Deus curou a minha filha, Deus já curou outras pessoas através do meu ministério. Nós já tivemos cura de fibromialgia, de depressão, de mioma, né? de recém-nascido que não podia nascer. Então, esse Deus, ele é o mesmo Deus e ele está aqui. E nós vamos impor as nossas mãos e eu vou orar, tá? Se você precisa liberar perdão para alguém, libera agora em nome de Jesus. Se você ainda acha que alguém é culpado por alguma coisa, entrega essa culpa na cruz do Calvário agora, porque toda a culpa Jesus já levou. Se você tem vergonha de algo que você possa ter feito, entrega essa vergonha na cruz do Calvário agora, esquece essa vergonha, esquece essa culpa, entrega para ele e viva pela graça, porque essa maravilhosa graça é essa graça que nos permite nos achegar ao Pai. Em nome de Jesus, Pai amado, Pai querido, eu te entrego, Senhor, todas essas pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo, Pai, que o Senhor possa manifestar o seu poder, porque a sua palavra, Pai, ela é poderosa, e o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, Pai. E se alguém busca cura, Pai, em nome de Jesus, que seja ministrada a cura, Pai. Pai amado, Pai querido, que essas pessoas possam entender, Deus, que o Senhor, Pai, é um Deus que salva, é um Deus que liberta, é um Deus que cura e é um Deus que nos dá vida abundante. Eu entrego a minha vida, a vida do pastor Tiago, a nossa família e a família de todos que estão conosco, na certeza de que nós podemos fazer plano, mas a última palavra vem do Senhor, porque os teus planos são muito melhores e muito maiores do que o nosso. E eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Amém. Glória a Deus. Acho que ficou boa, né? Uhul! Acho que ficou Glória boa. a Deus. 3 sílabas.
Gratidão. Gratidão. Glória a Deus. Glória a Gratidão Deus. é a chave. Gratidão é a chave. Amém. Irmãos, muito obrigado. Clique, né, no gostei, compartilhe, comente, envie esse podcast aí, o TrocaCast, Histórias de Fé, Inspiração, para o máximo número de pessoas e fique ligado conosco, que a gente sempre vai trazer convidados assim, ó, cheio de Deus, cheio de amor, e cheio de comunhão, e cheio de histórias para contar para nós e nos ensinar muito. Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém. Shalom.